Seja muito bem-vindo à nossa super videoaula de solda elétrica. É isso mesmo. Vou passar aqui para você todas as dicas para você soldar do absoluto zero até uma solda profissional. Se você já sabe soldar do básico, você vai especializar mais ainda o seu processo de soldagem. Então, vou passar para você alguns princípios básicos de solda. O primeiro é: o que é soldar? Soldar nada mais é do que unir duas peças, duas coisas, fazendo uma união de uma peça única. O tipo da solda que iremos usar aqui é uma solda elétrica. Você também pode ter uma solda inversora, que é o mesmo princípio de soldagem, e seguir todos os passos aqui que eu vou te passar. Para esse tipo de solda é usado aquele consumível chamado eletrodo revestido, que é aquela vareta de solda que é usada para acrescentar material na hora do processo de soldagem. Esse eletrodo revestido que iremos usar aqui, ele tem uma numeração, um código universal que indica o tipo do eletrodo. No caso em questão, iremos usar o eletrodo E6013, que é um eletrodo mais comum usado nesse tipo de solda. Ele serve para todo tipo de posição de soldagem, ou seja, você pode soldar de baixo para cima, de cima para baixo, em diagonal, solda de ponta cabeça, todo tipo de solda. Esse eletrodo E6013, ele serve muito bem. Processo de ajuste da amperagem da máquina, muito importante. Cada eletrodo tem ali, por indicação do próprio fabricante, uma amperagem a ser usada. Esse em questão, que é o de 2,5 milímetros de espessura, ele tem um ajuste de amperagem do 40 ao 60 ampere, até o 80 a gente consegue soldar muito bem com esse eletrodo E6013, 2,5 milímetros de espessura. Muito importante essa observação no caso de EPIs. O que significa EPI? Equipamento de proteção individual. Para a solda, você deve estar precavido, protegido, porque não é um processo de se brincar. É uma coisa muito séria que você vai aprender aqui, você pode levar isso como uma profissão no futuro. Então se proteja para que você consiga ir bem longe na sua trajetória de solda. Use sempre bota de segurança, calça, jaqueta de solda ou colete de raspa também serve, luva de vaqueta ou luva de raspa, óculos e a máscara de solda, que é um dos itens mais importantes aqui na hora de soldar. A máscara pode ser manual ou automática. Vai da sua preferência, do que você se adaptar melhor. Eu aprendi a soldar com a máscara manual, hoje eu uso bastante a máscara automática porque facilita muito na hora de soldar. Então chegou agora a vez de irmos para a bancada de solda e falarmos todas as dicas aqui para soldar. Tudo referente à solda, do básico a uma solda profissional. E você vai aprender aqui comigo nessa incrível videoaula como soldar do absoluto zero até uma solda profissional. Bora para a nossa aula, vem comigo. Agora sim, para começarmos aqui a nossa aula de solda, já estou preparado aqui, como vocês podem ver. Estou com calça jeans, bota de segurança, luva longa, a minha jaqueta de solda. Essa jaqueta aqui é uma jaqueta com tecido anti-chama, um tecido muito bom que dificilmente pega fogo, ele protege super bem a pele. Também aqui com óculos de proteção e a nossa máscara de solda automática. Vamos lá, agora sim, para todas as dicas de solda. Temos aqui agora todo o material que iremos usar como teste da nossa videoaula de solda. Aqui os eletrodos, vareta de eletrodo. Aqui é um eletrodo revestido, ele tem mais ou menos aqui uns 30 centímetros. Ele vem só com a ponta aqui sem a capa de proteção para grampear no alicate de solda. O restante dele inteiro é revestido com uma capa de proteção de solda. E só o meio do eletrodo que faz a função do material. Por isso chama eletrodo revestido, ele tem um revestimento de proteção para soldar. As informações mais importantes que a gente tem aqui na hora de soldar. Temos aqui um material tubular, parede bem fina. Temos aqui um outro material a ser soldado, parede grossa, porém vamos fazer a solda dele com tinta. Vamos depois aqui partir para a mesma espessura de material. Porém aqui a ponta já está sem tinta, preparada. Temos aqui duas barras chatas bem grossas, que é o que a gente vai explicar a parte de solda contínua, cordão de solda. E temos aqui também uma barra chata grossa e uma um pouco mais fina, que é a observação aqui, que vai ser onde a gente tem que mirar o eletrodo para fundir as duas partes.
uma mais grossa e uma mais fina. Então vamos lá para o primeiro princípio de solda, que vamos ter aqui como base de teste o nosso tubo oco. Temos aqui agora a primeira peça a ser soldada. Antes de tudo, o que a gente tem que determinar? A gente sabe que tubo oco é bem mais difícil de soldar do que ferro maciço. Por quê? Se você tem uma amperagem da máquina muito elevada, na hora de soldar, fazer a junção de uma peça com a outra, ou seja, da chapa do tubo, muitas vezes ele vai acabar que na hora de soldar, ele vai furar o tubo. Então, essa máquina aqui, como vocês viram, eu já deixei programada no 40 amperes, porque eu já sei que para a medida desse tubo aqui, essa chapa do tubo que é bem fina, 40 amperes ainda é uma amperagem bem alta. Porém, eu consigo fazer um tipo de solda aqui sem ser uma solda de cordão, uma solda de ponto. Eu venho, dou um pontinho de solda, tiro, mais um ponto, tiro, outro ponto de solda e assim por diante. Se eu soldar direto esse perfil de tubo, com certeza ele vai rasgar. Ele vai furar o tubo e aí dá mais trabalho para a gente conseguir fazer a união aqui e tampar esse furo. Então agora eu vou fazer uma solda aqui e aí vou explicando na hora de soldar. Vou fazer a solda desse tubo aqui, vou fazer a junção dele aqui, um com o outro. E aí sim eu vou narrando para vocês aqui todas as dicas e observações que tem que ter na hora de unir aqui esses dois pedaços de tubo. Essa daqui é a nossa solda que iremos usar aqui na nossa videoaula. Repare que ela tem aqui as conexões de amperagem. É uma solda que a gente usa aqui há muitos anos, muito boa. Ela funciona super bem, uma solda antiga, porém muito forte, tá? Ela tem aqui a primeira conexão de aterramento. Segunda conexão, 40 amperes. Depois 80, 130, 190 e 250 amperes. Essa é a potência dessa máquina de solda elétrica, 220 volts. Primeira coisa que a gente faz aqui é conectar o cabo do terra. Eu deixo ele grampeado aqui embaixo da bancada, para que a minha base da bancada toda de ferro tenha a conexão com o aterramento. Aqui, a segunda conexão, vou colocar no 40 por enquanto, que é referente ao nosso porta-eletrodo, que é esse alicate aqui de segurar o eletrodo. Toda máquina de solda, ela não tem parte de chaveta liga e desliga, solda elétrica. Solda inversora já tem, porque é um sistema bem diferente de funcionamento. A gente vem com a tomada e conecta ela direto aqui na tomada e ela já está ligada. Então, aqui já temos alimentação na solda, a conexão já está no cabo terra e 40 amperes. E aí, para cada tipo de material que vai ser soldado, a gente faz um ajuste de amperagem. Então vamos agora para a primeira parte de solda, a primeira dica aqui. A gente vai fazer a solda nesse perfil de tubo com parede de 1,11, uma parede bem fina para soldar numa solda elétrica. Detalhes importantes, a gente vai usar aqui na bancada uma cantoneira de guia para que eu consiga apoiar o tubo aqui e ele ficar 100% uniforme, reto. A primeira observação, quando eu deixar ele aqui dentro, eu vou dar um ponto de solda nessa quina aqui, venho com o eletrodo, e dou um pontinho de solda bem pequeno, viro a peça assim, e dou um ponto de solda cruzando na outra ponta, mantendo ele aqui alinhado na cantoneira, tá? Se eu começar a soldar de uma vez aqui só de um lado, a solda como é muito quente, ela vai começar a fazer esse movimento aqui de puxar a peça, e ela vai ficar torta. Por isso que a gente vai dar um ponto de solda em uma quina, vira ele, confirma se está bem alinhado e aí sim na outra quina a gente vai e ponteia de novo. Tirou dali da nossa guia, confirmou que está tudo alinhado e aí sim a gente já pode vir soldando aqui ponto a ponto. Eu gosto muito de fazer dessa forma. Vou segurar a barra, venho com o eletrodo, dou um pontinho de solda, tiro, dou outro ponto de solda, tiro. E aqui o importante na hora de soldar, eu dou um pontinho de solda na quina e quase em cima desse primeiro ponto eu dou o segundo e assim por diante. Então eu não dou um espaço muito grande de ponto de solda, porque na hora de lixar ele pode ficar um vão. Então eu ponteio aqui, bem só batendo assim, ó. E uma observação, quando abrir o arco de solda,
não vamos deixar o eletrodo muito longe assim, ó. Ele fica uma chama muito aberta. Então, dê um pontinho de solda, empurra um pouquinho e tira. Empurra um pouco e tira. Não mantém muito o eletrodo aqui queimando no arco de solda, senão ele vai furar o perfil do tubo, que é muito fino. A gente vai soldar aqui esse tubo inteiro e a gente vai narrar para você também entender melhor aqui o que eu estou fazendo na hora da soldagem. Então aqui estamos na bancada de solda, peguei aqui a base guia, deixando aqui os dois pedaços de tubo bem alinhados. Aqueço aqui o eletrodo antes num ferro de sacrifício, para a ponta do eletrodo ficar pronta já para soldar. Dou o primeiro ponto de solda em uma das pontas. Deixo aqui o alicate de solda apoiado, viro toda a peça e aí soldo novamente na ponta cruzando. Fazendo isso, a gente tem aqui a peça travada 100% e não começa a inclinar na hora da solda. Esquentei o eletrodo novamente. Agora dá para reparar bem, eu vou ponteando um ponto bem próximo ao outro, na verdade é quase que um ponto de solda em cima do outro. Fazendo isso, no final da solda, vai parecer um cordão de solda único. Viro a peça e vou continuando aqui a solda, ponto a ponto, até chegar aí na outra extremidade e fazendo a solda em volta do perfil tubular por inteiro. Fazendo esse processo de solda, a gente vai ter uma solda uniforme ao decorrer de todo o perfil de tubo, tendo a segurança que o tubo não fura. Agora sim, tubo já de perfil emendado, soldado em todos os 4 lados do perfil. Tiro a casca de solda para analisar como a solda ficou de todas as partes. Aí você está vendo que a solda ficou bem uniforme, bem cheia. Isso é importante, ficar bem ali concentrada a solda, porque na hora que lixar vai dar um aspecto bem bacana, vai ficar legal. Eu preferi não lixar aqui a solda para vocês terem uma noção perfeita de como que é a solda após fazer ponto a ponto, lembrando um ponto próximo ao outro. E aqui você vê a parede do tubo como é bem fina e não furou, o mais importante, tá? Novamente mostrando a solda, ficou excelente. Fazendo isso, certeza que a solda vai ficar excelente e você não vai ter dor de cabeça na hora de soldar um perfil de tubo, parede bem fina. Agora vamos aqui fazer a união através da solda elétrica nesse perfil de tubo redondo com tinta. Vamos aqui aquecer o eletrodo novamente, e após a ponta do eletrodo estiver já pronta para a solda, a gente vai e começa a fazer a solda. A solda vai pegar no momento agora, porque a amperagem está com 80 amperes, então ela vai derreter bacana. Porém, por ter tinta no material, a gente não consegue desenvolver uma solda eficaz. O eletrodo ele perde o contato com o metal, porque a tinta funciona como um isolante nesse momento. Então, a solda pipoca bastante, fazendo com que ela fique dando esses cortes. Não tem um arco elétrico de solda contínuo. Então, ela não tem um desenvolvimento no cordão de solda. Agora aqui com a peça já sem tinta e com rebaixo na ponta, para que tenha aí uma boa penetração de inserção de solda, repare que as pontas têm um breve lixamento ali, para que tenha uma penetração bem considerada e fazer aí sim um preenchimento de solda na parte do tubo e ele ficar bem resistente na sua emenda. Agora aqui novamente com o auxílio de uma guia, vamos unir aqui as duas partes, as duas peças e vamos começar aqui dando o primeiro ponto de solda, certificando que está tudo bem alinhado. A gente vai dar um ponto de solda, confirma, deu uma pequena reforçada porque o primeiro ponto não pegou 100%, viro a peça no total sentido ao contrário, confirmo, coloco na guia novamente e aí sim eu dou mais um ponto de solda do lado ao contrário para ele ficar firme e na hora de dar o cordão não torcer. Após aqui as duas partes soldadas e eu tenho certeza de que ele não vai torcer, aí eu posso partir para a solda contínua, fazendo um cordão direto aqui pelo perfil do tubo. Repara que eu dou um ponto de solda comprido, longo, paro, viro a peça, dou mais um cordão de solda longo, paro novamente, viro mais um pouco a peça e assim eu vou fazendo isso até cobrir toda o em volta do tubo, tendo a certeza que ele vai ficar completo de solda, cheio, 100%.
O segredo aqui é sempre ter uma boa posição de solda para que não fique uma solda escorrida. E aí eu faço já a certificação tirando a casca da solda, confirmo que ficou boa, a solda ficou 100% firme. Trago perto da câmera agora para vocês verem a qualidade do cordão de solda, bem uniforme, ó, preencheu 100% em toda a volta do tubo. Essa emenda aqui é quase uma emenda estanque, que a gente chama uma emenda de vedação praticamente. É uma solda com penetração boa, ficou na altura do nível do perfil de tubo. Repare bem como a solda ficou perfeita em volta do perfil por completo. Essa é uma solda de extrema qualidade que você está aprendendo aqui. Aqui eu já começo aquecendo o eletrodo para o próximo processo de solda. Temos aqui duas barras de 1/4 de espessura bem grossa. Eu dou o primeiro ponto de solda, travando a peça uma na outra. Viro a peça, pego o alicate de solda e dou mais um ponto de solda na outra extremidade. A mesma coisa. Se eu deixar ela soldado só de uma ponta e aí partir para o cordão de solda, ele vai torcer toda a peça e não vai ficar alinhada. Confirmei que está tudo certo e aí sim eu posso partir para a solda inteira aqui. Vamos usar um processo de solda contínua. Aqui eu estou falando bastante sobre o posicionamento de solda, que é bem importante. Você ter uma posição bacana de solda para que você consiga fazer o cordão inteiro sem parar. Aqueço novamente aqui a ponta do eletrodo e aí sim, após o eletrodo estar ali já bem aquecido, confirmo novamente, parto para a solda, apoio bem aqui o corpo, deixo a posição bacana e começo a fazer um cordão de solda único sem parar. Nesse momento, eu estou fazendo um cordão de solda em linha reta, não estou fazendo movimentos laterais para a esquerda e para a direita e nem circular, só estou puxando o eletrodo. É muito importante nessa hora aqui que você perceba o barulho da solda e o clarão. Terminei aqui a solda, vamos perceber aqui após a descascar. Agora, com a peça é pequena e está muito quente, eu pego com o auxílio de um alicate, tiro toda a casca da solda. Ela, como está uma solda bacana, a casca chega até a sair muito mais fácil do que o normal. A ideia de fazer esse cordão de solda em linha reta sem movimentar é que tem uma maior penetração de profundidade na hora da solda. Virei a peça e agora vamos partir para solda circular, aquele movimento circular, como se eu estivesse rabiscando vários círculos, um atrás do outro. Aqueço novamente aqui a ponta do eletrodo. Importante ter uma noção de que o tamanho do eletrodo vai servir para fazer o cordão de solda inteiro. Então, espaço pequeno aqui e o tamanho da vareta de eletrodo está ótimo. Abro o arco de solda, faço aqui movimentos circulares, vou puxando com pouca velocidade, fazendo bastante aqui o controle do arco de solda. Você consegue reparar pela cor ali do clarão da solda, que está uma solda contínua sem picotar. Está próximo do final já, a gente vai perceber que a solda ficou bem espalhada, uma solda excelente. Eu gosto muito desse tipo de solda porque ela espalha legal a solda, dando uma amplitude maior de soldagem. Pego novamente com o alicate e com o auxílio ali de um picador eu tiro toda aquela casca que fica de solda para saber como ficou no acabamento final. Agora, bem próximo da lente da câmera, você repara que essa foi a primeira solda que a gente fez com uma linha puxando reto, sem movimentações laterais. Ela então não espalhou bastante, mas teve uma boa penetração e de profundidade de solda. Ficou bem alinhadinho, uma solda bem forte. E agora temos aqui a segunda solda com cordão direto em movimentos circulares. Repara que ela espalhou bem mais lateralmente falando. Ficou uma solda bem reforçada, bem uniforme. Literalmente uma escama de peixe, uma solda de profissional. Temos aqui agora a união de duas chapas, uma de 1/4 de espessura e outra de 3 milímetros aproximadamente. Eu aqueço o eletrodo também, dou um ponto de solda aqui. A grande observação é focar mais na chapa mais grossa em questão que vai ser soldada. Vou aqui na ponta extrema, dou mais um ponto de solda, confirmo se está na posição, parto para fazer um cordão de solda pequeno. Lembrando, focando sempre a direção do eletrodo na barra chata mais grossa. Se você focar na chapa mais fina, muito provavelmente ela vai furar.
Fiz aqui um primeiro processo de linha de solda reta, sem movimentação, e aqui eu vou fazer também um processo de soldagem circular, para percebermos aqui a grande diferença. Nesse caso, eu prefiro muito mais a circular, ela faz aqui o espalhamento melhor e a união de duas chapas, diante de uma chapa fina e uma chapa grossa. Fica melhor espalhar a solda e ter uma solda mais uniforme e mais resistente. Pego aqui o auxílio do picador de solda, tiro a casca das duas soldas e vamos perceber a diferença entre uma solda e outra. Repara que a de cima é uma solda em linha contínua e a de baixo é uma solda em linha circular. Espalha muito mais a circular do que a reta. Então, nesse caso, dá para perceber a grande diferença, como eu mostro agora, que a circular fica muito mais resistente à solda. Então, nessa posição aí, quando vai usar uma barra chata e uma mais fina, faça um movimento circular, focando bastante na barra chata mais grossa, para que não venha furar a mais fina. Agora, uma parte importante aqui no nosso processo de soldagem, na nossa aula de solda, que é tampar furos. Por exemplo, você está soldando um tubo no outro e aparece um furo no meio da solda. E vou deixar aqui a dica importante para você conseguir tampar o furo sem sofrer. Nessa hora aqui é muito importante que você consiga ir ajustando a amperagem da máquina, de modo que você perceba que o material que está sendo soldado, a grossura, a espessura da chapa, que ela esteja de acordo com a amperagem. Porque se você deixar a amperagem muito alta, não tem milagre que vai continuar furando. Nesse caso aqui, a gente percebe que tem uma lateral aqui do tubo que está com caroço de solda. E o restante aqui está sem solda. O eletrodo, como que funciona? Quando a gente está soldando, a direção do eletrodo, aqui da boca do eletrodo, é o que vai mandar a maior parte de chama de curto-circuito e é onde vai abrir o arco elétrico. Ou seja, onde eu estou apontando ele é onde vai ter a maior potência de fusão. Então, se eu quiser tampar esse furo aqui e começar a soldar do lado que tem menos solda, que tem menos parede de chapa, ele vai continuar furando. Eu pego o lado que tem mais material e aponto o eletrodo nessa direção aqui. E vou dando pontos bem curtos, tirando rápido. Dou um pontinho e tiro, bem rápido assim. E deixo aqui, a cada ponto, eu deixo a solda esfriar bem. Eu não soldo em cima daquele laranjão da solda, porque ali o aço está mole. Então, quando eu colocar mais solda, ele vai espalhar mais ainda o material. Então, eu dou um pontinho de solda, espero ele esfriar bem, dou mais um ponto de solda, espero esfriar de novo, e assim eu vou conseguindo tampar todo esse furo. Conseguimos aqui tampar o furo do tubo. Você percebeu que eu fui soldando de ponto a ponto, bem devagar, esperando a solda esfriar, para aí sim dar o próximo ponto de solda. Aqui dá para a gente lixar e dar um acabamento e vai ficar perfeito. A próxima dica aqui no nosso processo de solda vai ser solda por cima de solda. Muitas vezes a gente faz um cordão de solda e precisa reforçar. Porém, nunca, jamais você deve fazer uma solda e por cima dessa própria solda, sem tirar essa casca de solda, soldar novamente. Então, vou fazer um ponteado de solda e vou soldar por cima dela e depois vou fazer outro ponteado, descascar e soldar novamente. A gente vai comparar uma com a outra.
Ó, perceba que do lado de cá, onde eu não tirei a casca e soldei por cima da casca, eu ressoldei por cima, a solda ficou bem feia. E deste lado aqui, eu tirei a casca por completo e soldei novamente, e a solda ficou perfeitamente bem uniforme. Esse detalhe é muito importante lá no cliente, está fazendo uma solda, soldou, não ficou bom, tira toda a casca, e aí sim você vai conseguir soldar de novo. Solda por cima de solda sem tirar a casca, fica dessa forma que você está vendo aqui. E essa aqui é tirando a casca por completo e ressoldando. Então essa foi a nossa super videoaula referente à solda elétrica ou solda inversora. Espero que você tenha gostado, que tenha acrescentado para o seu conhecimento aqui referente à solda. São dicas importantes que, se você seguir, vai dar tudo certo aí no processo de soldagem. Muito obrigado por estar até aqui e até a próxima.